Bem-vindo ao Spoken Tutorial em LibreOffice Writer using Find and Replace feature and the autocorrect feature in Writer. Neste tutorial vamos aprender os seguintes: Find and Replace, Spell Check Autocorrect. Aqui nós estamos usando Ubuntu Linux 10.04 como nosso operating system e LibreOffice Suite versão 3.3.4. Agora vamos começar a aprender sobre o botão de Find and Replace em Writer. Ele procura por texto e ou substituir texto no documento inteiro. Nos deixa aprender sobre ele através de um exemplo. Então, primeiro abre nosso arquivo resume.odt. Agora clique na opção de Edit e depois clique em Find and Replace. Por outro lado, clique no botão de Standard Toolbar. Você vê uma caixa de diálogo aparece com um campo de Search for e Replace with. Insere o texto que você quer buscar no campo de Search for. Por exemplo, temos que buscar para todos os lugares onde Ramesh está escrito no nosso documento. Então escreve Ramesh no campo de Search for. Agora clique em Find All. Você vê que todos os lugares onde Ramesh está escrito no nosso documento fica sublinhada. Insere o texto que você quer substituir no campo Replace with. Por exemplo, queremos substituir Ramesh com Manish no nosso documento. Então, escrevemos Manish na conta de Replace with. Agora clique em Replace All. Você vê que Ramesh em toda parte do nosso documento fica substituído com Manish. No fundo da caixa de diálogo vemos o botão de More Options, clique nele. O botão de More Options inclui uma lista das opções específicas Find and Replace. Tem opções como Backwards, que procura pelo texto do baixo para cima, Current Selection Only, que procura pelo texto dentro da porção escolhida do texto. Tem outras opções avançadas como Regular Expression, Search for Styles e um pouco mais. Há três mais opções no lado direito da caixa de diálogo. Eles são Attributes, Format e No Format. Eles fornecem usuários com vários tipos das opções avançadas de Find and Replace. Nos deixa fechar isto. Vamos aprender mais sobre eles em tutoriais mais avançados. Depois de aprender sobre a função de Find and Replace, agora vamos aprender sobre como se verifica a ortografia em LibreOffice Writer usando Spell Check. Spell Check está usado para verificar os erros ortográficos no documento inteiro ou a porção selecionada do texto. Spell Check começa na posição atual do cursor e avança ao fim do documento ou à escolha. Então, você pode escolher e continuar Spell Check do início do documento. Spell Check procura por os erros ortográficos em palavras e te dá a opção de adicionar uma palavra desconhecida para o dicionário do usuário. Nos deixa ver como é que é implementado. A função de Spell Check é diferente para cada língua. Por exemplo, clique na opção de Tools na barra de menu e depois clique em Options. Na caixa de diálogo que aparece, clique na opção de Language Settings e finalmente clique em Languages. Dentro da opção de User Interface, te certifica que a opção padrão é definida como English USA. Abaixo, clique na seta para baixo no campo de Local Settings e depois clique na opção de English USA. Agora, dentro do título Default Languages for Documents, o idioma padrão definido no campo de Western é English India. Desde que Inglês Índia não pode ter o dicionário requerido por Spell Check, vamos mudar o idioma para English USA. Então, clique na seta para baixo no campo de Western e clique na opção de English USA. Finalmente, clique no botão de OK. Então, agora estamos prontos para ver como a função de Spell Check funciona para o idioma English USA. Para usar a função de Spelling and Grammar, te certifica que a opção de Auto Spell Check está ativado. Então, nos deixa clicar no botão de Auto Spell Check na barra de ferramentas se não está ativado.
No nosso arquivo resume.odt sobre Mother's Occupation, devemos escrever uma ortografia errada para housewife na frase como housewife e pressione spacebar. Você vê que a linha vermelha aparece logo abaixo da palavra incorreta. Agora coloque o cursor na palavra housewife e clique no ícone de Spelling and Grammar em Standard Toolbar. Então vemos a palavra no campo de Not in Dictionary. A palavra com uma ortografia errada está sublinhado em vermelho e há várias sugestões para a palavra correta na caixa de Suggestions, de onde pode escolher uma palavra correta. Na caixa de Suggestion, clique na palavra Housewife e clique no botão de Change. Clique em OK na pequena caixa de diálogo que aparece. Você vê que a ortografia correta agora aparece no documento. Nos deixa undo as mudanças. Agora nos deixa aprender sobre outra opção de Standard Toolbar chamado Autocorrect. A função de Autocorrect é uma extensão de Spellcheck. Autocorrect se encontra no menu pendente da opção de Format na barra de menu. Autocorrect formata automaticamente o arquivo seguindo as opções que você defina. Estas opções estão selecionadas clicando em Autocorrect Options. Uma caixa de diálogo de Autocorrect vai abrir. A função de Autocorrect corrige automaticamente o texto como você escreve. As correções estão feitas seguindo as opções que você tem selecionado na conta de Options. Há várias opções de Autocorrect como Delete Spaces at the End and Beginning of the Paragraph, Ignore Double Spaces e muito mais. Então, nos deixa ver como eles trabalham através de um exemplo. No nosso arquivo resume, devemos escrever algum texto com espaços únicos entre tanto palavras em poucos lugares e duplo e triplo espaços entre palavras em outros lugares. Agora seleciona o texto inteiro. Clique no botão de Format na barra de menu. Depois clique no menu pendente de Autocorrect e finalmente clique no submenu de Autocorrect Options. Clique na conta de Options. Agora coloque uma marca em Ignore Double Spaces e clique no botão de OK. O próximo texto em que você escreve não te permita de ter duplos espaços entre tanto palavras automaticamente. Nos deixa colocar o cursor depois do nome Manish. Agora pressione Spacebar no teclado duas vezes. Você vê que o cursor só avança um lugar e não permite duplos passos no texto. Depois do espaço único, escreve o apelido como Kumar. Autocorrect também tem a capacidade de trocar uma palavra ou uma abreviatura com um texto mais importante ou superior. Ele salva esforço de digitação criando atalhos para palavras longas. Por exemplo, no nosso arquivo resume.odt pode haver alguns conjuntos de palavras ou palavras que são usados repetidamente num documento. Pode ser pesado escrever estas frases ou palavras mais uma vez. Digamos que nós queremos escrever o texto This is a Spoken Tutorial Project repetidamente no nosso documento. Logo podemos criar uma abreviatura que vai ser convertido diretamente ao nosso texto requerido. Então, nos deixa ver como uma abreviatura como STP fica convertido automaticamente a Spoken Tutorial Project. Agora clique na opção de Format na barra de menu e depois vai à opção de Autocorrect e clicar em Autocorrect Options. Na caixa de diálogo que aparece, clique em conta de Replace. Verifica que English USA é nosso idioma da preferência. Agora, no campo de Replace, nos deixa escrever uma abreviatura que queremos trocar com o STP. No campo Vid, escrevemos o texto trocado como Spoken Tutorial Project. Clique no botão de New na caixa de diálogo. Pode ver uma inscrição está feita numa mesa de substituição. Agora clique no botão de OK. Agora, logo que nós escrevemos o texto This is a STP e pressione Spacebar, vai perceber que a abreviatura STP fica convertido a Spoken Tutorial Project. Esta função é muito útil quando o mesmo texto está repetido várias vezes num documento. Nos deixa undo as mudanças.
Isso nos leva ao fim deste Spoken Tutorial em LibreOffice Writer. Para resumir, aprendemos sobre Find and Replace Spell Check, Autocorrect, atribuição abrangente. Escreva o texto seguinte em Writer. This is a new document. The document deals with Find and Replace. Agora, find and replace a palavra document no seu texto com a palavra file. Troca a palavra text no seu documento com a ortografia TXT. Usa a função de spellcheck para corrigir a ortografia para text. Usa English USA como seu idioma padrão. Usando a função de autocorrect, cria uma abreviatura para o texto This is a LibreOffice Writer como TLW e veja a sua implementação. Veja o vídeo disponível ao seguinte link. Isso resume Spoken Tutorial Project. Se você não tem boa largura de banda, pode baixar e veja isso. A turma de Spoken Tutorial Project realiza a oficina de trabalho usando tutoriais falados das certificações para aqueles que passam uma prova online. Para mais detalhes, por favor escreve a contact@spokentutorial.org. O projeto Spoken Tutorial é uma parte do projeto Talk to a Teacher. É suportado por National Mission on Education through ICT, MHRD Government of India. Mais informações são disponíveis a spoken-tutorial.org/nmeict-intro. Este tutorial foi contribuído por DC Crew Private Limited. Obrigado por se juntar a nós.